de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua. Virgem Maria, nossa mãe amada, nossa mãe querida, tu que és o grande modelo de intercessão para todos os cristãos, nós te consagramos, Mãe, esse momento que estaremos juntos em torno da palavra de Deus, falando das coisas de Deus, mergulhando nos mistérios, na graça, no empenho da batalha pela oração. Nós consagramos esse momento para que tu vás à frente, Nossa Senhora, pisando a cabeça da serpente, abrindo os caminhos, que tudo seja para a maior glória de Deus. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossos aparelhos. Consagramos esse tempo, essa transmissão, essa gravação a Ti, Nossa Senhora, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É o arcanjo, defendei-nos no combate. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar, meu irmão, minha irmã, desejando a paz para você. Que a paz e a alegria do Senhor, que a nossa força esteja no seu coração, na sua alma, na sua vida, nas suas lutas, na sua fé. Eu quero tomar a leitura de hoje, a primeira leitura da liturgia de hoje, que está em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim: Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Vai, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro, à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz desse oleiro? Oráculo do Senhor: O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, me chamou muito a atenção hoje, quando eu fazia o meu estudo bíblico, minha leitura orante da Palavra de Deus, do jeitinho que o nosso fundador, o Monsenhor Jonas Habib, nos ensinou, o método, né, do diário espiritual. Me chamou muito a atenção hoje, quando eu fazia, logo o jeito que Deus fala com Jeremias, com o profeta. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor. Então, olha só que interessante. Deus estava falando com Jeremias. Ele não podia ter falado logo tudo de uma vez? Claro que sim. Ele já estava falando com Jeremias. Só que olha o que Deus falou: Vai, desce à casa do oleiro, e ali eu te farei ouvir a minha palavra. Deus queria que Jeremias fizesse um exercício espiritual, um exercício de ir a um lugar, estar numa situação, observando, contemplando aquele ambiente, aquela situação, contemplando o trabalho do oleiro na olaria, com a argila, com o barro, fazendo um vaso.
E nessa contemplação, nessa meditação, nessa observação em oração, Deus foi inspirando, foi falando ao coração do profeta Jeremias. E me chamou a atenção porque justo hoje, nada é coincidência, tudo é providência, justo hoje eu tinha esse encontro marcado com você aqui. Então, a intercessão profética, como vocês estão aprendendo todas as semanas aí com as lives que a Clara está promovendo, ela parte da escuta de Deus. É essencial escutar a Deus. E a gente treina a escuta de Deus do jeito que Deus treinou Jeremias, na leitura de hoje. A gente medita, a gente contempla em oração e Deus vai dando a inspiração no nosso coração, vai falando para nós. Esse é o caminho, essa é a via, esse é o exercício espiritual para treinar nossa mente, nossa alma, nosso coração a escutar a Deus. A pedagogia de Deus. Entre as meditações e as contemplações que a gente pode fazer diante da cruz, diante do sacrário, diante da natureza, diante dos acontecimentos da vida, como foi aqui, observando o trabalho do oleiro. A primeira grande meditação, a primeira grande contemplação que a gente precisa treinar todos os dias é com a palavra de Deus, é com a Sagrada Escritura. Se todo dia a gente tem aquele momento de ler, meditar, ler de novo, reza, percebe as palavras, percebe cada frase, cada versículo, vê os verbos, vê o que Deus está falando, fazer um transporte daquilo para a nossa vida, esse é o exercício fundamental para qualquer intercessor, para qualquer cristão, e adquirindo essa experiência de receber a inspiração de Deus via meditação, contemplação da palavra de Deus. E aí, posto isso, todos nós precisamos ter essa vida, esse estilo de vida de oração, de comunhão com Deus pela oração, pela meditação da palavra diariamente. Aí vem o tema de hoje, né, que a Clara pediu, os 6 passos da intercessão profética. Os 6 passos da intercessão profética. Por que eu fiz a introdução com a palavra de hoje de Jeremias, mostrando esse caminho diário, esse exercício diário para ouvir a Deus, para colher a inspiração de Deus? Porque esses 6 passos não são um método mágico para Deus revelar, para Deus falar alguma coisa para nós. Não é fazer mecanicamente 6 passos e tchum, aparece lá Deus falando alguma coisa para você. Não é preciso exercitar essa meditação, essa oração com a palavra todos os dias, e aos poucos a gente vai ver que esses 6 passos vão sendo uma extensão, um prolongamento da nossa oração pessoal, do nosso contato pessoal com aquele que nos ama, aquele que nos chama pelo nome, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, e aquele que quer usar a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor para agir na vida das pessoas, para agir no mundo, para agir na sociedade, para agir nas situações calamitosas que hoje, por exemplo, nós estamos vivendo no mundo inteiro, no país, na sociedade. Então vamos lá, nesses 6 passos do exercício da intercessão profética, o próprio autor, o Cyril John, da Índia, não é? Que é um líder em termos mundiais, vamos dizer assim, de intercessão católica, ele fala o seguinte: antes de explicar os 6 passos, eu gostaria de esclarecer que esses 6 passos foram elaborados para iniciantes, ou seja, para nós engrenarmos, iniciarmos nessa dinâmica, para ajudar, para ter um formato. Foram também desenhados para seminários de intercessão profética com cerca de 1 hora de duração cada dia. Por isso foi estabelecido um limite de tempo para cada passo. Nós vamos ver que ele dá uma sugestão de duração de tempo para cada passo. Sugestão, né, gente?
À medida que ganhamos experiência na intercessão profética, é que mais e mais vamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, com o exercício diário da palavra, da oração, da meditação na palavra, e exercitando todas as semanas a intercessão profética, mais e mais, aos poucos, vamos entrando no jeito, na sintonia, na intimidade, na condução do Espírito Santo. Mas, essencialmente, ele diz ainda, confiamos no poder do Espírito Santo para conduzir e fortalecer a nossa intercessão profética. Ou seja, não é realmente os 6 passos que vai fazer a graça acontecer. É o poder do Espírito Santo fluindo através de quem cultiva um relacionamento com Deus diário, da oração, da busca da santidade, da busca de conformar a própria vida, as próprias escolhas, à palavra de Deus ou ao Evangelho. Isso vai acontecendo, essa eficácia da intercessão profética. Ok? Vou lembrar, porque eu vi que entrou mais gente aqui, se você entrou agora e não mutou o ícone do microfone, clica lá para ficar com um tracinho, para mutar, porque quando a gente deixa aberto, às vezes flutua o áudio de quem está falando. No caso, agora sou eu, né? E aí atrapalha vocês de escutarem. Mas vamos lá, o primeiro passo, então, do livro do Cyril John sobre intercessão profética. Nos colocamos na presença de Deus e vamos nos esvaziar. Esvaziar é a palavra-chave no primeiro passo. Esvaziar dos nossos planos humanos. Colocar-nos à disposição do Senhor. Esvaziar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, das nossas ideias, aquilo que às vezes a gente ficou o dia inteiro pensando naquilo, é a hora de esvaziar, porque a gente não tem nenhum interesse que a nossa humanidade vá nos inspirando, nossa mente, nossas preocupações, nossos sentimentos humanos vão nos inspirando em uma direção que não é aquela que o Espírito Santo deseja. Por isso o primeiro passo, se esvaziar, se colocar à disposição de Deus. E o Cyril John, ele dá um exemplo bem concreto aqui na vida de Santa Faustina. Ele começa dizendo o seguinte: quando rezava em sua cela no convento, o Senhor inspirou Santa Faustina para que rezasse por sua nação. Essa intenção de oração não estava em seus planos. Quer dizer que ela não estava o dia inteiro preocupada com a nação dela, no caso que era a Polônia, né? Ela não estava pensando nos problemas da Polônia o dia inteiro. Mas olha o que Deus fez. Ela foi inspirada por uma visão dada a ela do Senhor. Quando nos apegamos às nossas intenções, à nossa lista de intenções, estamos bloqueando o processo de inspiração vindo do Espírito Santo. Não é? Então, se a gente fica, por exemplo, o dia inteiro pensando num problema, e a gente é justo que reze por ele, mas quando chega no momento de exercitar a intercessão profética, você precisa se esvaziar, se desconectar disso, porque Deus tem as próprias intenções, Deus tem a própria mente dele, que está muito acima da nossa, assim como o céu está mais alto do que a terra, diz Isaías, assim os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então é um exercício de pobreza interior da nossa parte, de desapego, se esvaziar das nossas preocupações, das nossas intenções e se abrir, se colocar à disposição do Senhor. E aí a gente vê a beleza que foi, né? Quando Deus inspirou o terço da misericórdia para Santa Faustina interceder pela Polônia. Hoje no mundo inteiro se reza o terço da misericórdia. Imagina se Faustina não se abrisse, não se esvaziasse na presença de Deus na hora da intercessão dela,
ela ia ficar rezando por aquilo que preocupava a cabeça dela, e o mundo inteiro hoje não estaria rezando o texto da misericórdia. Não é verdade? Por isso a importância, primeiro passo, se esvaziar das preocupações humanas, das ideias humanas, se colocar à disposição do Senhor. Olha só que interessante aqui. Olha só a providência de Deus, hein, gente? O Círio Dion escreveu assim: na intercessão profética, precisamos simplesmente ser como a argila nas mãos do oleiro, que é moldada a seu bel prazer, como homens nas mãos do Criador, que os molda e dispõe para uma função. É a leitura de hoje, da liturgia de hoje. Nada é coincidência, tudo é providência. Ele diz: vamos deixar de lado nossos fardos, nossas ansiedades e verdadeiramente nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos disponíveis ao Espírito Santo. Que Ele inspire em nós as orações que estejam em concordância com a vontade dEle. Os integrantes do grupo devem inicialmente apresentar-se brevemente, caso não se conheçam, né? E a gente imaginando já acontecendo ali uma reunião de oração, todo mundo para pelo menos não saber o nome do outro, caso seja uma reunião onde as pessoas não se conhecem, escolhe alguém para ser o facilitador do grupo e começam a orar juntos, se preparando para o próximo passo. Então, o primeiro passo, vou repetir, quanto mais repete, mais a gente grava, né? Esvaziar-se dos seus planos e colocar-se à disposição da inspiração que vem do Senhor. Segundo passo, buscar os planos do Senhor. É perguntar ao Senhor: Senhor, pelo que nós vamos rezar? Pelo que nós vamos rezar? O Senhor quer que nós rezemos pelo quê? Ele escreve assim o Círio Dion: em Ezequiel 22:30, claramente nos diz que o Senhor tem procurado alguém que pudesse reparar o muro e permanecer diante da brecha por ele, em favor da terra, para que ele não destruísse a terra. A partir disso, sabemos que Jesus, o intercessor por excelência, tem buscado de tempos em tempos por esses indivíduos e grupos que estejam disponíveis e desejosos de interceder por várias situações. Ele está buscando para ver se existem pessoas disponíveis para interceder. Ao encontrar tais pessoas, o Senhor prontamente revela sua intenção a elas. Veja que interessante. Isso daqui é uma palavra inspirada profeticamente. Está dizendo que nos tempos que nós estamos, a batalha espiritual é tão urgente que quando Deus encontra uma pessoa com um coração dócil, um coração pobre, que se rende à presença dele, à vontade dele, ao senhorio dele, que se esvazia de si mesmo para escutar o que ele tem a dizer e depois direcionar a sua oração ao que ele tem a dizer, Deus inspira, Deus revela prontamente o que ele deseja, o que ele quer que seja o alvo da oração, a intenção da oração. E a gente tem visto isso na prática de um modo muito concreto, né? A Clara participou conosco no treinamento, ela pode testemunhar isso, como que a gente reúne as pessoas estão abertas de verdade e Deus começa a mostrar e a oração vai fluindo, não é? O Círio Dion fala assim: é comum, na maioria dos casos, a nossa intercessão ser baseada na nossa própria avaliação de prioridades. Por exemplo, a gente sabe que tem uma pessoa doente, amiga nossa,
e a gente fala para os outros, olha, vamos rezar pelo fulano, ele está doente. Essa é uma avaliação nossa de que essa é uma prioridade para aquele momento de oração. Não estou dizendo que não se deve rezar pelos irmãos doentes, não é nada disso. Só que no momento da intercessão profética, quando a gente se esvazia e pergunta a Deus no segundo passo, Senhor, o que você quer que a gente ore? Esse momento é para priorizar o que Deus vai mostrar, o que Deus vai mover, o que Deus vai inspirar. Entende? Ele prossegue dizendo assim: o Senhor intervém como um comandante no campo de batalha, que abre o mapa militar diante de seus comandados do exército, dos soldados, e faz a marcação de um círculo com caneta vermelha, indicando onde está o alvo a ser atingido. Para isso, nós precisamos emprestar a ele nossos olhos e ouvidos espirituais, né? Ele narra aqui uma situação. Houve um retiro, né, uma convenção sobre fé na Catedral da Sagrada Família, no Kuwait, aquele país lá do Oriente Médio, né, o Kuwait, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2013. No dia 13 de outubro, quando eu estava me preparando para partir para o Kuwait, viajar para lá, havia notícias e advertências na mídia de que um ciclone estaria atingindo os estados de Odisha e Pradesh, na Índia. O Siridion é da Índia, né? E as informações eram de que seria o ciclone tropical mais intenso a tocar o solo da Índia desde o ciclone de 1999. A velocidade do ciclone estava variando entre 215 e 350 quilômetros por hora. Meu irmão, minha irmã, a gente teve um ciclone em Santa Catarina há pouco tempo, né? Tenho certeza que você chegou a ver, pelo menos por alta, notícia disso. E ali em Santa Catarina foi 100 e poucos quilômetros por hora. Imagina um ciclone de 200 a 350 quilômetros por hora, o perigo terrível que é, né? A destruição que causa. E aí ele prossegue relatando: os alertas de perigo levaram à maior evacuação da área em 23 anos. Retiraram mais de 550 mil pessoas da costa da Índia para regiões mais seguras. Quando verifiquei novamente as notícias no dia 14 de outubro, era o dia que começaria, né, o retiro lá, o encontro, eu soube que o ciclone tinha tido praticamente nenhum impacto, causando quase nenhum prejuízo às propriedades e à vida das pessoas. As notícias diziam que o ciclone havia enfraquecido ao tocar a terra como resultado da força de atrito e havia se tornado de ciclone numa massa de baixa pressão atmosférica. E durante a pregação dele no retiro, no Kuwait, ele mencionou o ciclone e como ele se enfraqueceu, como ele se dissipou na costa da Índia. E ele, na pregação, ele falava, insistindo, que com certeza alguém orou. Pessoas oraram para que aquele ciclone não causasse nenhum dano. Ele afirmou isso na pregação por experiência, né? Sem saber de nenhum caso concreto de intercessão, mas pela experiência e pelo que estava previsto, de ser uma tragédia e não aconteceu nada. E aí no intervalo do café, quando ele desce depois da pregação, ele se encontra no meio do retiro com uma senhora chamada Molly. E ela foi até ele e disse o seguinte, que Deus havia revelado sobre o ciclone, para orar pelo ciclone, para um grupo de intercessores que ela fazia parte 10 dias antes da notícia do ciclone. É assim que acontece na intercessão profética.
10 dias antes, aquele grupo se reunia sempre, estava lá orando, fez o primeiro passo, se esvaziou dos pensamentos humanos. Fez o segundo passo: Senhor, o que você quer que nós intercedamos hoje? E aí Deus mostrou um ciclone. E elas não sabiam como, quando seria, aonde seria, mas elas oraram. E aí ele conclui dizendo, citando segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Terceiro passo, nós esvaziamos no primeiro, perguntamos a Deus e ficamos na escuta para Ele mostrar qual seria o alvo da nossa intercessão. E o terceiro, agora a gente pergunta para Deus como Ele quer que nós oremos por aquele alvo, por aquela situação, por aquela intenção que Ele revelou. Como orar? Ele escreveu o seguinte: o Senhor não apenas revela a intenção da oração, mas também nos mostra a estratégia da intercessão. Acima de tudo, porque as situações muitas vezes são tão complexas que a mente humana, por si só, não consegue chegar à conclusão correta. A intercessão envolve muita batalha espiritual. Assim sendo, estamos engajados em um exercício espiritual complexo, que está acima da nossa compreensão humana. É importante saber discernir a estratégia adequada. Quando os israelitas depararam com as muralhas de Jericó, o Senhor deu a eles instruções específicas de como deveriam rezar. Não vamos ler para ganhar tempo, mas no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do versículo 1, a gente vê a narração desse episódio. Deus mostra que era para dar a volta em silêncio, orando em silêncio, das muralhas de Jericó, daquela cidade bem protegida, bem murada, durante 6 dias. No 7º dia, eles dariam 7 voltas, e na hora que fosse dado um sinal, eles iam erguer um grande clamor. E assim eles fizeram. E milagrosamente as muralhas caíram. Humanamente, alguém poderia ter esse tipo de ideia? Não teria como, né? Ninguém pensar numa coisa dessa, porque não teria nem muita lógica humana. Mas Deus é Deus. Os pensamentos do Senhor estão muito mais acima dos nossos, como o céu está mais alto do que a terra. Ele narra aqui mais uma situação concreta, mais um testemunho. Presta atenção. Em 1978, uma equipe do Grupo Internacional Juventude em Missão fez uma viagem missionária a Córdoba, na Argentina. Eram cerca de 200 jovens de 20 países circulando e evangelizando pelas ruas da cidade durante o dia inteiro. A cidade estava cheia de argentinos de outras cidades também, que tinham ido para Córdoba por causa da final da Copa do Mundo de futebol. Então, olha que interessante. Ali, Córdoba seria a sede da final da Copa do Mundo de futebol. Por isso, tinha muita gente de fora lá. E eles foram fazer essa evangelização nas ruas nesse período. Só o que aconteceu? Os missionários que estavam lá o dia inteiro pelas ruas, eles viram que não estava tendo efeito sobre as pessoas. Eles abordavam as pessoas na rua, eles davam livretos, eles davam folders, convites para oração, enfim, trechos do Evangelho para as pessoas lerem, mas eles viram que as pessoas estavam totalmente indiferentes, estavam ignorando, todas praticamente. E o que eles fizeram então? Se reuniram e falaram: a gente tem que parar de fazer isso, porque não está dando certo, e a gente tem que entrar na presença de Deus
e perguntar para Deus o que fazer. A escuta para colher a orientação de Deus. Tiraram então o dia inteiro para jejuar e orar no mosteiro onde eles estavam hospedados, na cidade. Enquanto eles oravam e escutavam a Deus, Deus mostrou um aspecto que eles não tinham prestado atenção. A maioria da população consistia de descendentes de alemães e italianos. Na cultura daquele povo da cidade, era comum valorizar, dar muita importância à aparência, aos bens materiais, ao status social da pessoa. Era uma cidade próspera, então era um povo próspero, um povo bem vestido, bem aparentado. E os missionários foram lá muito simples, vestidos de um modo simples, falando de um modo simples, tentando falar espanhol, né, de igual para evangelizar as pessoas. E Deus mostrou para eles que havia um espírito de orgulho, um espírito maligno, tá bom? De orgulho, espírito maligno que atuava sobre aquela cidade, influenciava aquela cidade, influenciava aquele povo a partir de características da cultura do povo. Uma cultura materialista, uma cultura de prosperidade material, de aparência bonita, de vaidade também, né? Esse espírito de orgulho que Deus mostrou, revelou para eles, que influenciava o povo da cidade e, portanto, havia um fechamento no coração das pessoas por isso. Veja o que ele continua dizendo. O que foi a estratégia que Deus inspirou a eles? Deus mostrou um problema para eles orarem. E depois, o terceiro passo, como fazer, como orar, como lidar com isso. Então veio a inspiração. Eles foram para a cidade no dia seguinte, formaram um grupo de 30 jovens e foram para pontos onde eram bem movimentados da cidade. E chegando nessas praças, em frente a shoppings, em lugares assim que eram points, né, que se reunia o povo, a juventude, cada grupo de 30 se colocou de joelhos, se ajoelhou no meio da rua e começou a orar. E começaram uma oração de quebrantamento diante de Deus, de coração contrito, de humilhação diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do orgulho, pedindo perdão pelo pecado da vaidade, pedindo perdão pela mentalidade materialista. Meu irmão, minha irmã, o Círio João conta aqui, olha, os resultados foram imediatos. Multidões de pessoas foram se aproximando deles. Em toda a região central da cidade de Córdoba, os missionários naquela noite pregaram para grandes grupos que estavam atentos, recebendo, acolhendo a pregação, a oração, e foram tocados pela graça de Deus, tiveram encontro com Deus, mudaram a vida, adquiriram a fé em Deus a partir daquela noite. E foi somente quando eles se dispuseram a escutar a Deus, discernir em Deus qual era o problema, qual era a natureza do problema, por que estava dando errado o trabalho deles, e aí conseguiram o avanço da evangelização naqueles dias de missão na cidade. Por isso, conclui o Círio John, o terceiro passo é fundamental. Perguntar a Deus qual a estratégia, como orar, como fazer por aquela situação que ele já mostrou que nós deveríamos orar. Quarto passo. Vamos para o quarto passo e vamos acelerar um pouco o passo aqui por causa do horário, né? Vamos lá. Exercitar a intercessão de acordo com o que Deus mostrou. Deus mostrou o alvo, a intenção para você orar.
Você perguntou como orar, qual seria a estratégia? Deus mostrou. Então agora vamos mergulhar fundo na intercessão, de todo o coração, de toda a nossa fé, de toda a nossa alma, nos abandonando no Espírito Santo. Vamos clamar com toda a fé. Vamos nos dedicar a clamar, um após o outro. Um reza, esgotou todo o seu clamor, o outro irmão entra, reza até esgotar toda a inspiração do seu clamor, terminou, o outro vem, um de cada vez. Lógico, precisa ter uma organização, uma ordem, para todo mundo se entender, e vai sendo feito o clamor continuamente. Quinto passo, depois que foi clamado, foi suplicado, foi intercedido aquilo que Deus mostrou, o quinto passo é novamente aquietar e escutar a Deus. Aquietar o coração, a alma, e escutar a Deus. E aquilo que Deus mostrar para cada um é colocado em comum, é compartilhado com os demais. Ele fala da importância do quinto passo. Olha, é muito importante que desenvolvamos o hábito de ouvir o Senhor depois de terminarmos a intercessão. Sempre o Senhor fala. Sempre o Senhor mostra alguma coisa depois do clamor. Ou para nos confortar, ou para confirmar a oração. Se o grupo recebeu, um exemplo aqui, né? Se o grupo recebeu uma palavra da Bíblia como mensagem, a pessoa deve abrir a Bíblia, ler aquela palavra e compartilhar com os outros. Por si só, proclamar a palavra já é um ato de intercessão poderoso. Ele volta em Isaías 55, 11. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Glória a Deus. A palavra de Deus é eficaz, sempre. Proclamada com fé, proclamada na oração, escutada na oração, ela produz efeitos maravilhosos. Ciro John ainda diz: a experiência tem comprovado que esta parte da intercessão, depois do clamor, escutar o que Deus quer acrescentar, o que Deus quer falar, essa parte da intercessão ajuda a edificar a fé dos intercessores, porque o Senhor sempre ou confirma, ou consola, ou encoraja, ou fala alguma coisa importante. Então veja, vamos recapitular. Primeiro passo, cada um se esvazia das suas preocupações humanas. Segundo passo, perguntar a Deus qual é a intenção que Deus quer que seja direcionada à intercessão. Terceiro passo, perguntar: tá bom, Deus, você mostrou essa situação, como você quer que nós oremos? Como você quer que nós atuemos diante dessa intenção? Quarto passo, mandar brasa no clamor da intercessão, na oração. Quinto passo, de novo, acalma o coração e escuta o que Deus quer complementar, o que Deus quer confirmar, o que Deus quer trazer como uma palavra final. E depois, por fim, o sexto passo, tempo para agradecer ao Senhor. Sempre, quando Deus fala, nós precisamos ser gratos e manifestar essa gratidão a Deus. Quando Deus vem em socorro, como diz em Romanos, né? Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Ele sabe que a nossa capacidade de orar é limitada, a nossa compreensão é limitada, mas Ele vem em socorro. Ele gosta de ficar com a gente. Ele ama estar conosco, nos inspirando, nos ensinando, nos modelando como o barro, a argila nas mãos do oleiro da leitura de hoje. Então, finalizar sempre com um tempo de louvor, de gratidão, de ação de graças, de adoração, de exaltação. O Ciro John diz assim: nós devemos agradecer ao Senhor imediatamente após a intercessão, porque nossas orações são sempre escutadas. Essa é a fé do homem orante e da mulher orante. Essa é a fé do cristão que conhece a Deus. Ele sempre escuta. Por isso nós sempre agradecemos.
A resposta de Deus pode variar. Pode ser um sim, pode ser um não, ou pode ser um espere um pouco, espere. Deus, quando a gente pede alguma coisa, ele fala sim, ou não, ou espere. E aí ele cita Jeremias 29:12. O Senhor disse: vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Deus escuta, Deus responde. Sim ou não, ou espere. Agora pensa comigo. Se antes de pedir você perguntou a ele, o segundo passo, Senhor, o que você quer que nós oremos? Você acha que ele vai dizer não? Para a intercessão feita em cima do que ele quer dar, em cima do que ele quer trabalhar? Não tem como ele dizer não. Ele disse: eu quero que vocês rezem por isso. Eu quero agir nessa situação. Eu quero agir sobre essa pessoa. Não é? Por isso a intercessão profética tem essa particularidade de eficácia muito grande. Olha o que ele completa aqui. Muitas vezes a oração não é respondida da maneira que nós queremos que seja. Entretanto, nós sabemos a partir da nossa experiência que a intercessão nunca é em vão. Às vezes, quando Deus mostra algo para nós orarmos e nós oramos e nos dedicamos ali, a gente já vai mais ou menos imaginando o que pode acontecer, né? Como que Deus vai intervir. Só que, mais uma vez, eu preciso repetir. Assim como o céu está mais alto do que a terra, o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Às vezes Deus vai dar uma resposta, vai realizar uma ação totalmente inesperada, imprevisível para nós. Mas Ele sempre manda uma resposta. Ele sempre escuta. Ciro John, então, vai terminando o que ele fala sobre esse sexto passo, o tempo de louvar, de agradecer, de render graças a Deus. Ele fala assim: o nosso papel na intercessão profética é muito semelhante ao papel de Ezequiel, a quem o Espírito do Senhor levou para o vale dos ossos secos, em Ezequiel 37. O que vemos nesse vale são ossos secos. O desafio diante de nós é a pergunta que Deus faz para o profeta, né? Poderiam esses ossos retornar à vida? O Senhor nos coloca no meio do vale de ossos secos para que possamos profetizar a eles como Ezequiel. Na medida em que intercedemos por eles profeticamente, se ouvirá o ruído dos ossos se mexendo, se juntando uns aos outros, e a formação de músculo, nervo, carne, pele, e finalmente um sopro virá sobre eles, e nós vamos ver um exército do povo de Deus se levantando cheio do Espírito Santo para orar, para fazer um bom combate da fé em prol da vontade de Deus, da salvação das almas. A intercessão profética realiza o impossível, porque é Deus que age, é Ele que faz o impossível. A intercessão profética altera o rumo da história, meu irmão, minha irmã. Os rumos dos acontecimentos da história, da humanidade. Porque é Deus que faz, não somos nós. Não somos nós nunca. Não é o nosso jeito de orar. É Deus que faz milagres. É Deus que intervém na história. A última frase dele, quando ele termina o sexto passo: a intercessão profética é a arma escolhida por Deus para promover uma transformação. Eu louvo e glorifico a Deus porque Ele semeou no coração da Clara esse impulso, né, de meter as caras, ir para transmissão online, ir para rede social, e sem saber como que ia ser,